Olá, estamos começando mais um episódio do Atualizando comigo, Roseli Bonadil, e hoje recebendo a doutora Alana Tobita, que é médica, cirurgiã vascular, especialista numa doença que talvez você tenha e não saiba. Tomara que não, né, doutora? Lipedema. Doutora, que prazer te receber aqui. Tantas informações valiosas que você vai trazer aqui pra gente hoje. Prazer é todo meu, estou à disposição para que mais mulheres aí se despertem a se cuidar e realmente tenham um diagnóstico específico e consigam se cuidar e ter conteúdo de qualidade, né? Acho que é o principal sobre essa doença que muitos ainda não estudam, não entendem e tem muitas mulheres ainda sendo subdiagnosticadas, né? Doutora, eu posso ter lipedema e não sei, a pessoa que está assistindo a gente, o que é lipedema? Vamos começar isso. O que é lipedema? É uma inflamação? O que é um lipedema? Então, o lipedema é uma doença vascular que causa uma inflamação na gordura. Então, causa um acúmulo anormal de gordura que causa uma deformidade nessa gordura. Então, a gordura, a célula gordurosa nossa, normal, ela é uma célula redondinha, bonitinha, e que com a inflamação do lipedema, ela vai sofrendo deformidades. Então, vai ficando uma célula toda distorcida, não arredondada mais, e é por isso que causam algumas alterações estéticas externas, mas internas também, né, na camada mais profunda da gordura. O lipedema pode ser confundido com uma celulite? Não tem nada. Pode? Tem pessoas que até perguntam qual a diferença, então, quem tem só celulite e quem tem lipedema. Eu falo que quem tem celulite localizada, ela não sente nada. É simplesmente uma celulite que aparece e ela não tem sintoma algum de peso, cansaço, dores nas pernas. Já o lipedema não. Por conta de toda essa sustentação da perna que a camada da gordura faz, a camada mais profunda, e uma gordura inflamada, então ela causa retenção de líquido, então ela dificulta a drenagem linfática da perna, ela causa um peso maior da perna, aquela pessoa que fica muito tempo em pé, a perna fica mais inchada no final do dia, e dores que às vezes latejam, mesmo à noite, mesmo no repouso. Nossa. E causam outras repercussões também, não só no tecido gorduroso, mas todo o tecido adjacente a essa gordura. Óssea, ligamentar, tendínea, Meu Deus, vascular, as veias e a pele. Então tem muita você repercussão. pensa que você tem uma celulite aí no grau. Eu quero te perguntar do grau também do lipedema. A gente pensa que tem uma celulite aí num grau elevado, se é que a gente pode dizer assim, e não é uma celulite, pode ser um lipedema. Essas pessoas que fazem massagem nas clínicas de estética, isso pode ser prejudicial? Isso pode machucar essa paciente, doutora? Exatamente. Principalmente quando a paciente está numa fase inflamatória aguda, muito exacerbada. Nossa. Que é aquela pessoa que apenas com um toque, ela sente uma dor. Até eu tenho pacientes que elas falam, meu esposo tocou na minha perna, eu grito e ele fala, nossa, mas eu nem apertei. E é esse tipo de sensibilidade que é diferente de uma sensibilidade normal, né? Apenas o toque, ela sente uma dor anormal. Nossa. Então, essa paciente com esse tipo de dor, passar numa drenagem linfática que não é especialista na área, que não sabe onde são os pontos de drenagem linfática do corpo, começa a apertar e aquela modelação e aquela drenagem, aquela massagem redutora. Então, qual que é o intuito da massagem redutora? Quanto mais apertar e esfregar, melhor é. Só que para o lipedema é ruim. Isso traz mais sensibilidade, mais hematoma, mais fragilidade capilar. Mais inflamação, talvez? Exatamente. E aquela paciente que sai com mais dor e com um hematoma no dia seguinte, por conta dessa drenagem. Você sabe que uma vez eu fui fazer, eu gosto de fazer as massagens, eu gosto muito de fazer drenagem e tal. E a moça falou, vamos fazer uma massagem modeladora e tal. Ela pegou um bambu. A doutora Rina. Ela pegou um bambu e um rolo. Esse é o nome, tá? Não tô falando nada, é um bambu e um rolo. O rolo parecia aquele rolo da vovó de amassar. E ela passava na minha perna, mas com uma velocidade tão grande
tão forte. Eu falei, não, eu não quero. Não, mas tem que aguentar. Eu falei, não tenho que aguentar nada. Imagina, eu vim aqui para relaxar, para fazer uma drenagem. Doutora, isso aí pode estourar algo? A senhora é cirurgiã vascular. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aí, até para quem tem essas meninas que trabalham com estéticas. Pera lá, não é qualquer uma que você vai colocando o bambu, o rolo e vai forçando. Isso é muito perigoso. Sim, exatamente. O lipedema, ele tem uma característica de fragilidade capilar. Então, essa fragilidade capilar, o que é? A gordura está inflamada e nesse tecido gorduroso tem as veias superficiais. Então, as microvarizes, o sistema venoso superficial, a própria veia safena é mergulhada nessa camada de gordura. Certo. E aí, quanto mais inflamada, isso mais repercute no vaso, porque ela está mergulhada naquele tecido inflamado. E aí o que acontece? Esse vaso fica com uma deformidade na parede, ou pode sofrer algumas dilatações, ou fica mais frágil, então rompe com facilidade. É aquela mulher que coloca uma roupa mais apertada e no dia seguinte aparece um vasinho que não tinha no dia anterior. Rompeu aquele vasinho. Ou um hematoma que ela nem bateu e aparece espontaneamente. Ou seja, é uma fragilidade. Os vasos são muito frágeis, mas não por conta geneticamente. Às vezes é pelo próprio lipedema mesmo, a própria inflamação da gordura que inflama esses vasos. Por continuidade. Por isso que eu falo que o lipedema, ele afeta... Hoje, os últimos trabalhos mostram que ele afeta até a fáscia muscular. Meu Deus! Ou seja, tudo que está em volta ali. Então, não é só a gordura, não é só a pele. Então, é algo... Por isso que uma perna... É uma doença que acomete tanto o sexo masculino quanto o feminino ou só as mulheres? São as privilegiadas? São as privilegiadas. Olha aí, gente. 99% são mulheres, porque é uma doença que é suscetível pelo hormônio feminino. Então, ela tem uma sensibilidade com o hormônio feminino, principalmente o estradiol. Então, quem faz reposição hormonal, quem toma anticoncepcional desde nova, piora. É um fator de gatilho. A menopausa melhora os efeitos do lipedema ou piora? Piora. Todas as fases hormonais na vida da mulher, desde pico hormonal, primeira menstruação, até a oscilação hormonal também altera. É quando, às vezes, a mulher manifesta os sintomas na menopausa, na pré-menopausa, por exemplo. No climatério. E às vezes ela tinha a perna já gordinha, volumosa, mas não tinha sintoma nenhum. Ela entrou na pré-menopausa, começa a ter dor, cansaço, peso, inchaço. Toda pessoa gordinha tem lipedema ou não tem nada a ver a gordura com o lipedema? O que causa o lipedema, doutora? Não tem nada a ver. Nada a ver. Ótima pergunta. Obesidade não tem nada a ver com lipedema. Claro que uma pessoa com lipedema, em sobrepeso e obesa vai piorar. Mas não tem relação, pelo contrário. A pessoa obesa, ela tem as pernas gordinhas, mas se você tocar na perna dela, ela não sente absolutamente nada. Ela pode ficar 12 horas em pé, que ela tá ótima. Certo. Uma pessoa com lipedema, não. No calor, incha. Em pé, já sente desconforto. E muitas vezes ela não tá nem acima do peso, ela é magrinha, ela tem cinturinha fina. É aquela típica mulher que, doutor, eu tenho que comprar uma calça maior para entrar na coxa, mas tem que apertar na cintura, porque é a mulher violão. Ela tem a cinturinha fina e o culote, o quadril, as coxas mais grossas. Então, é genético. Isso já tem sido estudado em principalmente pessoas de origem caucasiana, de origem europeia, que são as mulheres, né, as italianonas, que a gente fala, né, que tem um quadril mais largo. Mas como o Brasil é uma população completamente miscigenada, né? Todo mundo aqui tem um antepassado, um genético um pezinho lá. Europeia. Né? Doutora, mas como que eu sei? Como que eu olho para minha perna e falo assim, eu tenho ou não lipedema? Eu tenho que ir num vascular, eu tenho que ir num cirurgião. Quem que faz esse diagnóstico? Um clínico geral? Porque eu vou falar a verdade para a senhora, tem muito médico que não sabe nem o que é lipedema. Tô errada? Tá certo. É lamentável, né? Aonde que ela tem que ir? Qual a especialidade que ela tem que procurar? Mesmo porque é uma doença vascular. E se 50% das mulheres com lipedema têm insuficiência de safena e 40% têm varizes, então claro que tem que mapear essa circulação também.
Porque eu vejo assim, tem nutrólogos, endocrinologistas, ginecologistas especialistas em lipedema. Tá. Eles fazem um diagnóstico, porém a parte vascular, que também é uma causa do lipedema, acaba não tratando, não fazendo o diagnóstico. Então, primeira consulta é o vascular, porque ele já vai mapear toda a sua circulação, tudo que está envolvendo, não só a gordura, não só a parte estética, então vai avaliar como um todo, de uma forma global. E claro, é multidisciplinar, aí a gente tem a equipe da nutricionista, a parte hormonal, ginecologista, que tem que alinhar tudo. Desde a falta de vitamina, também piora o lipedema, principalmente vitamina D, acaba causando mais dores, e a parte hormonal, né? Doutora, lipedema tem cura ou tem tratamento? Tem tratamento. Que coisa! A mulherada tá privilegiada. Só comete as mulheres, não tem cura. Ela é soft, doutora, tem tratamento. Quais os tratamentos para o lipedema? Como começa? Vai no cirurgião, o cirurgião já vai te ajudar ou ele vai te acompanhar, vai te indicar para outros especialistas? Como funciona? Então, eu, como sou especialista em lipedema, então comigo é um pouquinho diferente. A maioria dos vasculares, eles acabam encaminhando para o endócrino, para o nutrólogo, nutricionista, mas comigo eu faço um protocolo de tratamento. Então, desde medicamentos, fitoterápicos, vitaminas, alguns antioxidantes que fazem parte do tratamento. E, claro, a dieta, a parte da alimentação, eu tenho a nutricionista, mas eu passo todo um plano alimentar, então todos os alimentos inflamatórios, tudo que ela precisa evitar. Então, já na minha consulta já sai. É quase uma endócrina. Com toda a lista ali de tudo que inflama, que ela tem que evitar. Mas a senhora pode dar uns exemplos do que quem tem lipedema não pode comer? Não pode? Farinha branca, açúcar, glúten, lactose, carboidratos de alto índice glicêmico, então que é tudo pão, macarrão, batata. Pizza. Isso. Leite? Também. Todos os derivados do leite é ruim por conta da proteína do leite e da gordura animal. Então, o ideal é trocar por leite vegetal ou leite de soja, porque ele não tem lactose e não tem a gordura do animal, que também é tóxico, é inflamatório. Álcool, tudo que vira açúcar no sangue, excesso de cafeína. A gente fala, nossa, não posso tomar café? Pode, mas é que em casos extremos, tem pessoas que tomam meio litro por dia de café. Isso é ruim para quem tem lipedema na questão de que desidrata. Então, acaba piorando a retenção de líquido. Né? O café em excesso causa um pouquinho de desidratação. Então, em excesso, né? Mas 3 xícaras de cafezinho por dia tá tranquilo. Excesso de carne vermelha também, por conta da gordura animal. Muita toxina, muita... Mas veja lá, a pessoa não sabe que tem lipedema e ela vai lá no consultório da doutora Alana Tobita. Ela vai lá, ela é diagnosticada. A senhora não vai me dizer que tem nível 1, 2, 3, como o grau da celulite também. Tem graus o lipedema? Tem 4 graus. E quanto maior o grau, maior a complicação e pode se tornar até irreversível mesmo com cirurgia. Irreversível. Que é o grau 4. Que é quando a paciente já tem linfedema. Então já alterou toda a textura da pele, é uma pele mais rígida, mais espessa, já tem uma drenagem linfática totalmente comprometida, disfuncional, então mesmo com a drenagem não melhora, mesmo com a meia. Então já acaba sendo um tratamento paliativo. Então a gente tem que, por isso que nós estamos aqui falando disso, porque a gente tem que tratar as pacientes até o grau 3, para não chegar no grau 4. Eu quero a doutora aqui uma vez por mês, é possível? Para a gente ajudar essas mulheres, porque isso deve ter causas, né? Tô lá, não me cuidei, tô com lipedema, que seja grau 2 e 3, que não seja nesse 4 que a doutora está dizendo, mas tem alguma consequência para minha saúde? Ou é só as dores, eu digo entre aspas, né? Claro que ninguém quer sentir dor, mas a minha consequência será sentir dores, o desconforto, ou tem alguma coisa pior que isso, se eu não cuidar? Sim. Quando chega no grau 4, além do linfedema, tem uns nódulos maiores, uns excessos de pele
que vai causando uns sulcos e pode dar infecção de repetição ali, erisipelas e perda da mobilidade. A paciente é aquela paciente que não consegue andar por conta do volume da perna. O fato dela ficar em pé já é um sacrifício, ela fica com dor, então ela já fica acamada. Esse é o estágio final do lipedema. Ela fica acamada? Fica acamada. E o lipedema, ele pode dar aqui embaixo também, porque eu já vi gente que tem aquela panturrilha, isso é lipedema? Aquela panturrilha que parece que é caidinha mesmo. E a parte de cima da perna, não. Ele pode dar na perna inteira, só na parte da panturrilha. Essa doença é absurda. Maravilhosa pergunta, sabe por quê? Porque isso até... Eu recebo pacientes vindo de outros especialistas que o próprio especialista fica nessa dúvida. Por quê? Porque o lipedema é uma doença extremamente versátil e variável. Tem paciente que só comete o braço, pode ter paciente que só comete o culote, quadril, e as pernas são fininhas. Então, ele é muito variável. Por isso que, às vezes, o próprio médico fica em dúvida da situação. Mas é exatamente isso. Eu tenho paciente que só tem na coxa, eu tenho paciente que só tem no tornozelo e na panturrilha. Então, o que não acomete o lipedema? Tronco, abdômen. Ainda bem, né? Só faltava essa também, né, lipedema? Você deu uma maneirada, né, com a mulherada. Você não imaginou a mulher com aqueles... Doutora, pelo amor de Deus. Né? Comete só as mulheres, pode acometer braço, panturrilha, coxa. Tava até no rosto também, né? Nossa, é lamentável essa doença e as pessoas não sabem que tem. Verdade. Acomete a circulação, porque, doutora, eu vejo pessoas, às vezes, assim, que estão com short ou com uma saia um pouco mais, que apareça mais a perna. E eu vejo mulheres com manchas na perna. Não sei se a senhora já viu isso. Fica manchada a perna dela. Aquilo é o quê? É alguma coisa a ver com lipedema ou isso já é varize mesmo? Então, pelo lipedema, 50% das pessoas que têm lipedema têm insuficiência de safena. E 40% tem problema de varizes, pela própria doença mesmo, pela fragilidade capilar que eu falei. Tá. Mas tem as pessoas que têm geneticamente a condição de ter varizes e geneticamente o lipedema. Então, claro que vai ser muito pior. Então, vai ser mais varizes com maior repercussão na pele, com manchas, por conta desse retorno venoso prejudicado, por conta da inflamação da pele e da gordura. Então, claro que eu falo que é um desafio até tratar varizes numa paciente com lipedema num grau muito avançado. Meu Deus. Porque pigmenta a pele, mesmo com tratamento. Pode Manchas, ficar com mancha na hematomas, perna, tratar o lipedema? Exatamente, tratando as varizes no lipedema. Porque é uma pele mais sensível. Mas Você e já aí, viu a pessoa não tem nada que passe? Desculpa, acho que eu te cortei, mas a pessoa vai tentar tratar as varizes e vai ficar com as pernas manchadas. E tudo bem? Não tem nada que... Eu não quero ficar com a minha perna manchada, por exemplo. Não tem nada que eu passe lá que melhore? Então, eu tenho estudado já há alguns anos por conta disso, porque não tem um creme, um medicamento que possa melhorar isso. Meu Deus. Então, eu acabei fazendo uma fórmula e testando nas minhas pacientes alguns produtos, algumas composições para diminuir essa pigmentação. Mas sem que tivesse ácido, outros medicamentos, porque já é uma pele frágil, mais suscetível a ressecamento por conta do próprio lipedema, por conta da retenção de líquido, deixa uma pele mais seca. Sei. Então, com isso, pigmenta mais. Então, assim, se eu colocar um ácido nessa paciente, vai piorar. Então, eu fiquei estudando por vários anos para tentar achar uma fórmula que pudesse melhorar essa pigmentação. E aí, a gente lançou, já tem um mês, esse creme. Nossa, tá me dando até uma apreensão. A pessoa vai curar a varize, fica manchada, fica com lipedema, não tem cura, meu Deus. A doutora conseguiu um creme. Exatamente. Ajuda a tirar as manchas. Isso, clareia todas as manchas de pigmentação, de hematoma pós-procedimento. E agora a gente desenvolveu mais 2 produtos para tirar as manchas crônicas, que é aquela mancha que a pessoa tem há 20 anos. Também para melhorar essa, que aí essa já tem um pouquinho de ácido. Uma concentração menor, também para ajudar. Doutora, marca a minha consulta, sua assistente está aí, por favor, marca a minha consulta, porque... Então, pelo que eu estou entendendo, lipedema é uma doença vascular. Agora, quando que eu vou para o cirurgião plástico? Por exemplo, eu
doutora, eu não quero mais ficar com a minha perna assim, eu quero ir lá, eu vou procurar um cirurgião plástico, ele falou pra mim que é só fazer a lipo que eu vou melhorar, porque eu não tô falando mal de ninguém aqui, nem citando nomes, tá? Eu tenho certeza que tem muito cirurgião plástico que nem sabe o que é lipedema, que já deve ter ouvido falar, mas que não estudou. Então, a minha pergunta é, qualquer cirurgião plástico habilitado, um cirurgião plástico mesmo, ele pode fazer uma cirurgia numa mulher com lipedema? Poder pode, mas eu não recomendo. Eu recomendo que faça com um especialista em lipedema, que muda tudo. Então. Ele entende o que pode acontecer, quais são as predisposições ali de complicação, de hematoma, isso tudo que eu tô falando aqui. Se o profissional que vai fazer o procedimento não sabe, ele não tem como intervir, precaver dessas situações, né? E é completamente diferente uma lipo no abdômen do que uma lipo na perna toda inflamada, por exemplo. E trombose, tem alguma coisa a ver com lipedema? Não. Não, não é fator de risco. A não trombose é fator de risco para varizes. Então, se a pessoa que tem lipedema tem varizes ou insuficiência de safena, ela tem 30% de chance de ter uma trombose. 30%. Então, uma pessoa que tem lipedema, varizes, ela não deve se enfiar em qualquer lugar para fazer uma lipo na perna, por exemplo. Com certeza. Precisa avaliar essa circulação, mapear o prognóstico. E, na verdade, nós vasculares que encaminhamos para o cirurgião plástico. Tem pacientes que vão direto para o cirurgião plástico, que ele faz o diagnóstico, ele acaba tratando também, mas aí a parte de varizes ele acaba encaminhando para a gente. Então, existe essa transferência aí de especialidades. Por isso que, às vezes, é melhor na primeira consulta ser o vascular, porque ele já vai indicar o tratamento principal, porque sempre primeiro é a circulação. É isso que eu ia te perguntar. O lipedema é depois. Primeiro a circulação. Tanto é que, até com um cirurgião plástico especialista em lipedema, que é o Dr. Fábio Kamamoto, meus pacientes que precisam de lipoaspiração, por exemplo, eu faço a cirurgia de varizes, pode ser no mesmo ato cirúrgico, tá. E depois ele entra. Por quê? Porque a parte circulatória tem que vir antes. Porque é o de dentro para fora, é o profundo, depois o superficial. Eu conheço uma instrumentadora, uma das instrumentadoras do Dr. Fábio, a Gisele. Conheço uma instrumentadora dela, não sabia que a senhora conhecia o Dr. Fábio, mas eu conheço, ela trabalha com ele. Mas vamos lá, se eu quiser, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu quero fazer uma abdominoplastia, ok? Mas eu tenho lipedema. O que eu tenho, tecnicamente falando, o que eu teria que fazer primeiro? Eu posso, doutora, mas a barriga me incomoda mais que a perna. Eu posso fazer primeiro a barriga, depois a perna, ou essa ordem não importa? Essa ordem não importa. Não importa. É de acordo com a sua queixa. Se você quiser fazer primeiro, não tem problema. A única coisa que na lipo do lipedema tem um limite. Né? Não que tenha um limite, mas por segurança, como assim, eu confio muito no Dr. Fábio, tá. Né? Tanto é que eu só recomendo ele para as minhas pacientes. Tá. E ele tem também esse limite, né? Do máximo 5, 6 litros pro lipedema, para a perna. Então, se pacientes têm no braço, que é lipar o braço, quadril, culote, panturrilha, ele fraciona a cirurgia. Então, a cada 6 meses faz uma cirurgia, exatamente pela segurança. E quando faz essa lipo, eu sei que não é a área da doutora, a doutora é vascular, mas só uma pergunta. Quando faz essa lipo, tira aí 6 litros de gordura, vamos supor assim, misturados, né? Mas a pele da pessoa vai ficar, a pele da paciente vai ficar toda flácida e aí precisa depois fazer como que chama? Aquela cirurgia da perna? Tem um nome, uma cirurgia plástica da perna. Do lifting? Pode ser um lifting, pode ser. Tem que fazer um lifting, ela vai ficar muito, muito flácida a perna dela. Então, dependendo da quantidade de gordura que é tirada e o grau dessa flacidez, porque assim, nem todo mundo que tem muita gordura para tirar tem flacidez. Ah, tá. Não necessariamente. Tá. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, grau 3, que tem pouca gordura, mas tem muita pele, flacidez. Muita flacidez. Então, nesses casos, eu não indicaria lipoaspiração. Não. Por quê? Porque é mais a flacidez. E a lipo, ele não muda a flacidez, né? Pelo contrário, às vezes aumenta. Tá. Então, aí são outros tipos de procedimentos. Aí faz uma lipo e o lifting junto, por exemplo.
Então, hoje a gente tem, até eu faço agora no consultório, até como vascular, eu tô fazendo um novo protocolo para trazer mais ferramentas para esses pacientes, né? Porque eu falo que hoje 95% da minha clientela tem lipedema. Então, eu me senti na obrigação de estudar mais sobre isso e trazer novas ferramentas, tratamentos, procedimentos. Então, o endolift, você já ouviu falar dessa técnica? Não. É melhor que o lifting. Por quê? Porque não tem corte, não precisa levar para o centro cirúrgico. É um furinho na pele, então a gente entra com uma fibra de laser e vai tirando as fibras, as estrias de fibrose que vai causando aquela celulite, aquele nódulo. A gente vai quebrando isso só com um furinho, uma fibra de laser. É como se fosse uma lipo? O movimento é como se fosse uma lipo, mas é muito mais superficial. E com um furinho só, não tem corte, não tem nada. Então, essa pele que vai ficando em excesso, ela vai colando no tecido gorduroso. Então, é como se tivesse tido uma injeção de ácido hialurônico ali, de colágeno, que ela fica mais firme a pele. E pode melhorar a aparência da pele com lipedema? Sim, sim. Desde flacidez, os nódulos de gordura, né, aquelas queda da pele. Então... E isso são várias sessões ou em uma sessão a gente já vê um resultado bem aparente? Então, por conta da anestesia, se for no meu consultório, eu acabo fracionando em 2 etapas. Tá. Mas se o paciente, por exemplo, eu tenho pacientes que preferem fazer a cirurgia e já no mesmo ato da cirurgia fazer a flacidez. E aí eu já aproveito a anestesia e faço tudo no centro cirúrgico no hospital. E aí já faço um tempo só. A doutora avalia, né, o que é melhor, se é uma lipo, se é... E esse aparelho que a doutora tem é no hospital, não é no consultório? Não, é no consultório. Ah, é no consultório? Pode ser feito no consultório? No consultório. Mulherada, vamos lá, doutora Alana, vamos ajudar. Eu quero conhecer esse aparelho da doutora. Onde que é o teu consultório, doutora? É aqui na Rua Itapeva. Por enquanto, estamos na Rua Itapeva, aqui, 518. E no próximo mês, em março, a gente vai inaugurar outra clínica lá no Jardim das Perdizes. Vai continuar nos 2 ou vai só para lá? Só vou para lá. Jardim das Perdizes. É perto também, né? Zona Oeste? Isso, Zona Oeste. É perto, gente. Vamos agendar a consulta, ela vai deixar aqui no final. E eu quero saber o que... Bom, tá tão triste o negócio aqui, né, gente? Que eu não sei nem o que falar. Não fala isso não. Tem como piorar o lipedema? Você já me falou que tem os graus, mas tem alguma coisa que eu faço? Bom, já vi que não pode comer nada, né? Vocês viram. É complicado. O que piora o lipedema? Além de tudo isso, tem alguma coisa que piora? A pessoa fumar deve piorar, né? Tudo. Sim, estilo de vida, porque assim, é uma doença... Eu falo que o tratamento do lipedema é um tratamento para melhorar rejuvenescimento, longevidade, qualidade de vida, anticancerígeno, por quê? Dieta anti-inflamatória, atividade física. Tudo isso vai... Qual que é o ganho disso? Não só o lipedema. A gente vai chegar na terceira idade com melhor qualidade, com melhor musculatura, com menos risco de doenças cardiovasculares, menos risco de desenvolvimento de câncer. Então, no final, eu falo que o lipedema, ele veio para ajudar. Não era boazinha, né? Porque eu acho que veio para ajudar. Eu tenho pacientes que têm um infarto e não muda o estilo de vida, mas tem o lipedema que afeta a autoestima, ela vai mudar o estilo de vida. Então, assim, que bom que foi um motivo para as mulheres se despertarem a mudar o estilo de vida. Porque talvez o pior não caia a ficha, mas... Eu não posso usar short, eu não posso usar vestido. Tá dificultando a minha mobilidade, a minha qualidade de vida. Não, eu vou ter que mudar. Então, assim, que bom que isso foi um gatilho para as pessoas melhorarem o estilo de vida. É mesmo, né? Aí com 50 anos a pessoa resolve ir lá mudar tudo e começa a usar um short. Ninguém entende o que está acontecendo. Mas ela foi lá na doutora Alana, melhorou a aparência e aí ela colocou, agora ela quer, o que ela não usou, tem muito isso, né, as pessoas que fazem a bariátrica, por exemplo, o que ela não curtiu na juventude, ela tem que curtir de alguma forma, ela quer explorar isso, e é um lado muito da vaidade mesmo, feminina, você mexe muito com isso, né, doutora? Acabei indo para esse lado, porque é muita procura, e varizes não tem como, né, mexe muito com a autoestima da paciente, usar um vestido, um short, então a gente teve que
somar isso, né, esse tratamento, não só tratar as varizes, mas melhorar a flacidez, melhorar a celulite. Então, realmente, deixar as pernas lindas e saudáveis. O meu lema lá no Instagram é isso: te ajudo a conquistar a ter pernas lindas e saudáveis. Tá? Quer mais? Ela é boazinha. Primeiro ela fala que não tem cura, que tem tratamento e tal. Depois ela deixa as pernas lindas e saudáveis. Doutora, você tá mal com a mulherada, doutora. E eu tô mais interessada nesse teu aparelho aí. Me conta mais. Como que ele chama? Então, o procedimento chama Endolift. Mas esse aparelho é um aparelho de endolaser. Estou super interessada, vocês já perceberam. Doutora, eu quero conhecer esse aparelho lá no teu consultório. A doutora não pode passar valores, né, de tratamentos, óbvio. Mas, assim, é uma faixa de preço. A doutora, a pessoa que está assistindo agora, ela vai lá, ela vai marcar uma consulta com a doutora vai passar todos os valores, vai ser um preço acessível, a doutora tem um modo de atender essas pessoas que estão assistindo agora. Qual que é a forma desse pagamento que a doutora vai fazer? Então, eu vou ajudar vocês, espera aí que eu vou chorar aqui. Então, qual o custo desse procedimento? O pior do custo é a fibra do laser, né, que é preciso, que é o que introduz no paciente, não é nem o aparelho. É individual? O aparelho é individual. Tá. Tanto é que pacientes que eu fraciono o tratamento, a gente guarda e resteriliza essa fibra que a paciente usou, né, mas cada um tem a sua fibra. Tá. Então, esse que é o custo, né, que só a fibra é R$4.000. Então... Só a fibra R$4.000. Mas assim, para suas espectadoras aqui, ouvintes, a gente pode fazer um valor melhor, por favor, acrescentar doutora, um Deep Slim como cortesia, que é um outro aparelho. O que é Deep Slim? O Deep Slim é um ultrassom multifocado que veio para o lipedema. Eu acredito que eu sou uma das únicas vasculares do Brasil que tem esse aparelho, que lançou o ano passado. Ele é um ultrassom que ele, por ondas eletromagnéticas com várias frequências, ele entra desde a camada mais superficial até a camada mais profunda da gordura. Então, ele ajuda a diminuir esses nódulos, essas estrias de fibrose, essa flacidez, até a camada de gordura reduzir também, ele faz uma remodelação. Ele quebra, na verdade, a célula, o RNA mensageiro dessa célula gordurosa inflamada, ele tira todos os fatores inflamatórios. Então, quebrando isso, era como se a célula regredisse ao tamanho normal. Então, ela melhora muito o aspecto da pele e da gordura. Isso a doutora faz no consultório? No consultório, que é um outro aparelho, um ultrassom. Esse é indolor, é bem tranquilo, não tem incisão nenhuma na pele, precisa de repouso. Quando a doutora fala que compromete a safena, o lipedema, o que acontece se essa safena está comprometida? Porque a gente ouve muito, né? Você que está aí me escutando, pode ser que já tenha tirado a safena. É assim que fala, doutora? Isso mesmo. Ah, eu já tirei a safena. O outro fala, não, pelo amor de Deus, não tira a safena, evita de tirar a safena. Afinal de contas, estamos falando com a cirurgia vascular. O que é essa tal de safena, doutora? Então vamos lá, existe uma grande confusão quando falam, fiz ponte de safena, mas safena na perna, no coração, o que é isso? Tudo safena, tudo prima. Na verdade, a veia safena só existe uma que é na perna, né? Tem duas em cada perna. Duas em cada? Isso, a safena magna e a parva, uma que passa atrás do joelho e outra na frente, que começa desde a virilha e vai até o tornozelo. Essa veia é uma veia superficial, ela é uma veia intermediadora, ela que faz a ponte do sangue do pé para o coração. A gente fala que é uma veia principal, na verdade não é a principal, ela é importante, porque ela que leva ali o sangue para o coração. Mas se ela tá com problema, esse sangue que está passando por ela não vai chegar no coração, ele vai represar naquela veia. Então é isso que é o ruim. Se ela estiver saudável, ela é uma ótima ajudante, porque ela ajuda a levar o sangue do pé para o coração. Mas se ela está doente, ela começa a dar problema. Se tirar, não vai faltar, porque tem outras veias profundas que faz o fluxo principal da perna. Mas se ela estiver doente, não tem como eu tratá-la. Uma vez doente, eu tenho que retirá-la. Não. Hoje a gente nem retira mais. Ah, não retira? Hoje a gente fecha o fluxo só, com um furinho na pele, com endolaser.
que é esse mesmo aparelho. Do lipedema eu consigo tratar a safena. Então eu entro com uma fibra de laser, fecho o fluxo, faço uma fibrose na parede e coagula a veia, e aí essa veia fica lá, quietinha, inativa e não traz problema nenhum. E o sangue vai circular por outra veia normal. É como se eu tivesse tirado. Exatamente. A diferença é o quê? Você não recebeu nenhum corte na perna. Em 3 dias você está trabalhando, você não precisa ficar em repouso, como na convencional, que você tem que fazer um corte, retirar, são 30 dias de repouso. Então a recuperação é muito mais rápida. Então, no seu consultório, doutora Alana, você tem todos esses aparelhos que eu não preciso ficar indo para outros lugares para saber. Primeiro que o lipedema, só de olhar, acho que a doutora já deve perceber se tem ou não, Sim, né? O diagnóstico é clínico, não precisa de nenhum exame. Não precisa? Não. Então, se você tem dúvida, a doutora vai ajudar. Doutora, ajuda meus telespectadores, vai, na sua consulta. Quem falar, porque eu preciso ajudar a mulherada a ficar bonita, doutora. A gente quer ficar bonita. A gente precisa da senhora. E eu vou trazê-la mais vezes aqui, eu vou convidá-la para vir mais vezes aqui. Doutora, você falou desse creme, eu fiquei muito curiosa desse creme. Dá para trazer para a gente ver? Vou trazer. Como que, se não for sua paciente, a pessoa às vezes não é sua paciente, mas fala, poxa vida, ela tem esse creme, eu vou precisar marcar consulta com ela para conseguir, ou eu posso adquirir esse creme, como que eu faço? Todas essas dúvidas eu quero que você fale na tua próxima vinda aqui. Combinado. Combinado? Se você tiver alguma coisa você tem algum desenho do lipedema, ou alguma, eu não sei o que você poderia trazer para mostrar para as pessoas um pouco do lipedema. Vou trazer umas imagens dos graus, dos níveis e como que a gordura é por dentro quando tem lipedema. Dá para trazer isso pra gente? Porque eu acho um assunto muito interessante. A gente tem muita coisa ainda para falar, né? Não falamos nada, na verdade. Não falamos nada. E a senhora é maravilhosa, explica super bem. E eu quero saber mais. Quero saber principalmente desse creme aqui para tirar as manchas. E tem um antes e depois, porque não aparece o rosto, né? Só vai aparecer, por exemplo, a perna da paciente. Se a senhora é autorizada a mostrar pra gente, sim, eu não claro. sei até que ponto a senhora pode, mas você poderia mostrar pra gente a perna antes de fazer o seu procedimento e depois? Sim, tenho sim. Tem o antes e depois do Endolift, tem o antes e depois do Deep Slim. É visível isso, dá pra gente verificar, eu quero mostrar isso, porque, poxa vida, né, é uma doença que mexe com a vaidade da mulher, a mulher não sabe se tem, eu acho muito perigoso até não saber se tem. Não sabe se tem esse problema vascular com lipedema, que vocês viram que é perigoso. Não sabe se a tal da safena está comprometida ou não. Eu acho que eu vou ter que trazer você 1000 vezes aqui. E quem quiser marcar uma consulta com a doutora Alana, ela vai ajudar a gente, pessoal. Pode falar. A doutora Roseli falou que você vai ajudar a gente. Como é que eu te acho nas redes sociais e como que eu agendo uma consulta com a doutora? Então, no Instagram, @doutoraalanatobita, lá no link da bio tem contato, ou no meu site, www.doutoralanatobita.com.br. Tá. E o telefone é 11 90 970 73 7106. Ninguém anotou, por favor, repete. 11 970 11 970 73 71 06. 06. É aqui de São Paulo, doutora Alana, e é a Alana com 2 L's, né? Isso mesmo. Alana Tobita, no Instagram. Doutora, eu só tenho te agradecer. Eu já imaginava que a pauta ia ser maravilhosa, mas eu tenho mais 2000 perguntas para te fazer. Assim como as suas pacientes têm, eu sou a voz agora aqui de quem está assistindo a gente essa hora e está se olhando, será que eu tenho lipedema? Meu Deus, será que eu tenho que passar num cirurgião? Passa! Não fica com dúvida, vai se cuidar, é tão bom, a gente precisa disso, a gente quer mulher e não é só por vaidade, né, doutora? A gente está falando aqui de saúde, de procedimentos que são necessários para a saúde, não é só vaidade, não. Doutora, deixa uma mensagem para essa mulher que está em casa, que não se cuida,
que tá lá cheia de mancha na pele, tá vendo que tá com problema vascular, até mesmo que tem varizes e fala, ai, deixa isso pra lá, já tenho isso há anos, pode complicar, não pode, deve ir, deixa pra lá. O que que essa mulher tem que fazer, doutora? Por onde ela tem que começar? Olha, eu falo que mulher tem um grande legado aqui nessa terra, né? Não é à toa que é uma mulher que gera filhos, mas geram frutos. Então, a mulher, para ela realmente cumprir todo o propósito aqui, no mínimo tem que se cuidar. A gente não pode cuidar de ninguém se a gente não cuidar de nós mesmos. E quando a gente fala em autocuidado, não é ir lá no salão e um dia e... Não, é se despertar para viver sua melhor versão, se despertar para viver, né, o melhor dessa terra, viver a plenitude na alma, no físico. E a gente muitas vezes a gente fica tanto, né, falando, ai, porque poderia acontecer isso, e às vezes até reclamando com Deus, Deus, por que que... Mas tem coisas que precisa da nossa atitude, da nossa ação. Que nada vai cair do céu se a gente não buscar, não lutar e realmente dar um passo a mais para ter saúde e se cuidar, depende só de nós mesmos. Então, a minha mensagem é essa, que esse ano, você que está aí há anos já desistindo, desanimada, frustrada, não desista. Ainda há tempo. E você tendo a sua ação, atitude, disposição e decisão, é uma questão de decisão só. Só você pode alcançar. Então, que você possa esse ano realmente viver uma nova vida e começar já com essa primeira atitude de buscar a saúde. Tá bom? Alana, obrigada. Você é maravilhosa, esclarecedora. Eu quero te receber mais vezes. Eu vou convidá-la. Ela vai trazer o antes e depois. Ela vai explicar melhor. Eu sei que ficou muitas dúvidas aí na sua cabeça. Eu também não quero que ninguém se desespere. Vai, marca uma consulta. É um assunto sério, né, doutora? Não é brincadeira. É um assunto sério. É um problema circulatório. É um problema vascular. Então a gente precisa cuidar. Mas calma, agenda a sua consulta. Se quiser falar com a doutora Alana, ela está nas redes sociais e nós estaremos aqui para ajudar. Me sigam nas redes sociais, @RoseliBonadil. Eu aviso para vocês quando a doutora Alana vai voltar. Ela vai voltar e eu vou lá no consultório dela, vou conhecer esses aparelhos de perto também e vou mostrar para vocês, tá bom? Obrigada, muito obrigada por vocês ficarem com a gente até agora. Espero ter ajudado e até o próximo episódio do Atualizando comigo, Roseli Bonadil.